Já é, mané. Já é. Tô terminando de fazer as postagens aqui. Fala, galera que já tá aí no chat, abração pra vocês. Abração aí pra galera. Ó o Chronoforce na área aí, o Viu número 1, grande Chronoforce. Josney Gamer, o Leandro Souza, o Blazer Gamer, o Harvester. Quem mais? Luzinha, Nereru, Omega Mendes, o Gak, Azeitona, o Diego Beringer, Roservaldo, Mitofir, Coxstream, o Jean, Spec. Caraca, geral aí, rapá. O Digo. Quem mais aqui? Sobe. Um salve pra galera do chat aí! Grazatos, Moon Samurai. Caraca, tá geral aí. Estamos aqui hoje no episódio de estreia do Mestres do Dungeon. Estou aqui ao meu lado direito com o tio Gruntar e ao meu lado esquerdo com o Bruno Cobb. Enquanto vocês dois se apresentam, falam um pouquinho do trabalho de vocês, eu vou terminando as postagens aqui no Facebook. Vai lá. Faça as honras, Cobb. Eu começo? Claro, aqui na fogueira direto. É isso aí, rapá. Rolê iniciativa. Boa noite, todo mundo do chat. Boa noite, Azecos. Boa noite, Gruntar. É uma satisfação enorme participar desse primeiro livecast com vocês. É o meu primeiro livecast on All The Way Out. Quero convidar todo mundo para conhecer nosso trabalho na Role Players. Eu faço parte de uma equipe que profissionaliza narradores de RPG. A gente faz eventos aí pelo Brasil todo, a gente está em 3 cidades já estamos com 70 eventos no currículo. Tiamat, Bahamut nos abençoem. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Role, quiser dar uma olhada no nosso trabalho, dá um pulinho lá no chat, no site é roleplayers.com.br, o Facebook é Roleplayers Brasil e o Twitter é Vai Roleplayers. A gente vai fazer o merchan só lá no meio, né? Já tá saindo lá. Depois faz de novo depois. Tudo bem, então eu faço o merchan dos eventos todos lá depois. Mas em tese é isso, né? Eu sou um doido que tá tentando profissionalizar o RPG no país. Faço mais ou menos trabalho em evento de RPG, narrando com aventuras, né? Desde narrando aventura, traduzindo o jogo de RPG, fazendo evento de RPG pelo país desde 2001 mais ou menos, profissionalmente, né? Com uma equipe e com o pessoal que tava tentando levar isso para outras cidades e tal. E a Role Players existe desde 2013. É uma iniciativa muito bacana, que eu recomendo a todo mundo que estiver aí pelo chat. Eu acho que é isso. Depois o pessoal vai perguntando mais coisas e a gente vai respondendo com calma. Maravilha. Gruntar, manda o teu alô. Fala aí, galera. Estamos aí na área para fazer mais uma stream relacionada a RPG. Eu sou o maluco que tenta trabalhar e viver de esportes. E acabamos incorporando o RPG na nossa programação aí. Inicialmente for fun, digamos assim, só que agora o negócio tomou uma proporção que a gente já tá seguindo nesse rumo aí um pouco mais forte, um pouco mais profissionalmente, né, digamos assim. E estamos aqui para fazer esse programa. Eu acho que esse programa vai ser bem legal, porque muita gente, Luiz, colou naquele nosso canal do Facebook, canal não, comunidade o grupo do no Facebook, grupo no Facebook. Muita gente quer jogar, e apesar de terem saído várias mesas dali, eu tenho certeza que se o pessoal começar a mestrar um ou outro aí, que começar a se aventurar nessa bagaceira, mais grupos serão formados. Então, a ideia do programa hoje é dar um pouco mais de base pra galera poder se transformar aí no mestre. Legal. Deixa eu me apresentar, a galera tá aqui no meu canal, de repente chegou através de uma postagem, nunca viu. Eu sou o Azecos, eu faço stream já tem um ano, estamos fazendo 1 ano de stream, não tá? 1 ano de stream, é mole? Velho. 1 ano de stream. E eu tenho feito stream basicamente de RPG, eventualmente faço alguns outros games, e quando eu tive a ideia de fazer esse programa, né, e batizar ele de Mestres do Dungeon, na verdade isso veio do retorno que a gente vem tendo da comunidade e as perguntas que a gente recebe no Facebook, recebe no Twitter, sobre como mestrar, que tipo de dificuldade, e eventualmente não só lá no grupo do RPG dos Amigos do Gruntar, mas em outros grupos que eu faço parte, sempre tem aquelas perguntas, puxa, eu tô afim de jogar, eu gostaria de mesa, tem alguém para mestrar? Então, desde que eu sou moleque, sempre teve muito mais jogador a fim de jogar do que mestre disponível para mestrar. Então pensei, puxa, ao invés de só ficar respondendo as perguntas da galera, vamos fazer um programa, vamos fazer uma stream periódica a cada 2, 3 semanas para falar sobre os desafios, o que é mestrar, como é que você faz uma boa história, como é que você cria um NPC, que tipo de problema você tem.
E nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre o papel do mestre de jogo. Ou seja, vamos dar um apanhado geral sobre o que é esse cara, né? A gente até fez a brincadeira, podia ser como se fosse no Globo Repórter, né? Mestre do jogo, onde eles moram, de que eles se alimentam, o que eles fazem enquanto eles não estão mestrando, por que eles ficam fazendo mascaretas durante o jogo. Assista mais no Mestres do Dungeon. Ou seja, a ideia é justamente ajudar quem já é mestre, quem está afim de mestrar, e também ajudar quem é jogador e de repente quer entender um pouco mais o que se passa por trás da mente do mestre, que esse ser enigmático que tem o poder de conduzir o jogo e tem o poder de dar ao grupo a vitória ou a derrota, enfim, o cara que é responsável por conduzir toda a narrativa. O Kobe tentou sair sorrateiramente ali, mas ele falhou no teste, cara. Falhou no teste de furtividade. Furtividade ele não deu certo não, né? Ele foi saindo assim como quem não quer nada, de repente sumiu da tela, mas não teve jeito, todo mundo percebeu. Ah, mano, vocês são Epic Level, eu sou Rogue, mas vocês são Epic Level. Aproveitando pra galera que tá aí no chat, né, o Gruntar já tinha falado mais cedo, a gente vai estar acompanhando hoje no Twitter a hashtag Mestres do Dungeon. Então, galera que quiser mandar pergunta, manda no Mestres do Dungeon. E como é que a gente vai fazer com relação às perguntas, Kobe e Gruntar? A gente pode eventualmente responder ao longo do programa, ao longo do nosso debate aqui, mas também vamos deixar um momento no final, de repente, para selecionar aquelas perguntas que a gente não abordou durante o programa e que ficaram para trás e que a gente quer elucidar. Minha sugestão, se tiver a pergunta na hora ali que está totalmente inteirada no tema e seja relevante, a gente de repente responde. Eu tô com o bloco de notas aqui, vou tentar copiar as perguntas. Legal. E aí depois no final a gente responde todo mundo. Beleza. Eu vou soltar já a primeira pergunta que ela não podia fazer um talk show sobre RPG, sobre mestre, sem fazer a pergunta para vocês dois, para vocês darem logo essa definição de cara. Kobe e Gruntar. Eu vou direcionar essa pro Kobe, porque ele já deve ter respondido isso mais vezes do que o Gruntar. Essa vai pro Kobe. Obrigado. Kobe, primeiro de tudo, o que é RPG? O que é RPG? Na lata, essa sim, o que é RPG? Difícil essa pergunta, na real. Eu costumo responder sempre assim, e sim, eu escuto absurdas vezes, é muito comum, principalmente agora que a gente tá indo em evento mais de anime, evento de games, tá rolando bem mais eventos desse tipo pra gente, escuta muito essa pergunta. Eu costumo dizer que o RPG é um jogo colaborativo e cooperativo. Ele é uma experiência narrativa, né? Um jogo narrativo que é cooperativo e colaborativo. Como é que isso funciona? É um jogo de contar a história, onde as pessoas juntas vão ter que, cada uma de acordo com o seu interesse, ou segundo o seu personagem, nos RPGs onde existe um narrador, né? Elas vão ter que contar uma história juntas para tentar amarrar ou superar um desafio, ou amarrar um enredo ou superar um desafio. O jeito mais simples de explicar foi o jeito como eu aprendi o que é RPG, eu acho. Que RPG é uma brincadeira de faz de conta com regra. Então todo mundo ali tá brincando de algum jeito ou de outro, tá brincando de faz de conta, mas a gente tem um jeito de definir se o tiro da polícia pegou o ladrão ou não. Que é pelo dado. Eu acho que é isso. Não sei se responde a pergunta de todo mundo. E normalmente é o segundo passo para isso. E aí, vamos sentar para jogar um pouquinho? É isso aí. Gruntar, o que você acrescenta aí nessa definição? Essa pergunta é difícil de responder porque pra gente é tão claro, mas na hora que você vai botar isso numa frase assim, fica muito difícil, né, cara? É que nem perguntar, você trabalha com informática, o que você faz? Eu tenho esse problema também com a informática, mas enfim. Então, cara, eu acho que RPG é um jogo, como ele falou, interpretativo. Você vai juntar com seus amigos pra contar uma história e a galera pode imaginar que você, sei lá, como se você estivesse fazendo um filme ou você estivesse escrevendo um livro. Você vai ter uma história central, você vai ter os personagens dessa história e aí você tem um cara especial aí na parada, que justamente é o nosso assunto de hoje, que é o mestre, né? Esse mestre, ele vai direcionar as coisas e ele vai ser os olhos, os ouvidos, os sentidos dos personagens, dos jogadores, né? E aí,
adicionando só uma pitadinha aí, que é a questão das regras, é você decidir o que realmente acontece, porque uma coisa é você querer fazer, outra coisa é você conseguir fazer, e aí o que diz se você conseguiu ou não, né? Por mais que um cara seja fortão, de repente ele não consegue derrubar uma porta, mas ele vai ter muito mais chance do que um magrinho. Então essa é mais ou menos a ideia aí. Além disso, o que eu poderia dizer, né? Vocês já comentaram boa parte do que é a minha definição de RPG, né? Tem muito a ver com é uma história como se fosse uma peça de teatro ou um filme, aonde os atores eles influenciam no roteiro ao longo da execução do roteiro. Então é um jogo, como se fosse uma peça de teatro de improviso, onde o roteiro que está pré-estabelecido pelo mestre, quando tem um mestre, porque tem RPG sem mestre também, você pode influenciar o roteiro ou o andamento dessa história com as ações do seu próprio personagem. Então, eu gostei bastante dessa definição do Kobe, que é um faz de conta com regra, né? E se você parar para pensar, todo mundo praticamente, né, vou chutar, mas todo mundo já brincou de polícia e ladrão, ou brincou de algum faz de conta enquanto era criança, mas tinha sempre aquela briga, né? Acertei você, não, mas eu estava atrás da árvore, não, mas o meu tiro atravessou a árvore. Então, o RPG, um sistema de RPG é um conjunto de regras que vai permitir você resolver esses conflitos de ações entre personagens diferentes. E o RPG, como eu comentei, alguns tem mestre, outros não tem mestre, ou tem uma, vamos chamar assim, o mestre do jogo, ele é um papel compartilhado entre uma ou mais pessoas, mas essa foi só uma pergunta inicial aí para a gente poder esquentar os nossos tamborins. Uhul! Falando né, do RPG, lembrando, pessoal, perguntas aí pela hashtag no Twitter, Mestres do Dungeon, a gente vai estar acompanhando e vai respondendo ao longo ou ao final. A gente faz um bloco de responder as perguntas do pessoal. Eu falei que tem RPGs sem mestre, mas a maior parte dos RPGs, ou a maior parte das pessoas que começam a jogar RPG, elas começam a jogar com RPGs que tem um mestre, que tem alguém que vai, pelo menos essa é a visão que eu tenho, né? Um jogo sem mestre, ou onde tem cada jogador é um mestre, vou dizer que pode ser para jogadores de um nível mais avançado, que já estão mais acostumados com a dinâmica do RPG. Normalmente, como é que funciona? Você tem um amigo que te convida para jogar e você cai num jogo de RPG, achou interessante, gostou, e vai lá e normalmente tem um mestre, pode ser seu amigo ou não, e esse cara, o mestre, ele tem um papel bem diferente, né? Em RPGs que tem mestre, esse cara tem um papel bem diferente do restante dos jogadores. E aí vou perguntar mais uma vez para vocês, né? Qual que é o papel na visão de vocês? O que é esse mestre do jogo, Gruntar? Eu acho que o mestre é o cara... Primeiro é o cara que tem que montar o roteiro, fazer esse roteiro pré-definido que você comentou. Na minha opinião, ele tem que criar na cabeça dele, depois passar para o papel, seja como for, uma história, né, uma história interessante para que você possa cativar a atenção dos seus jogadores. Então você vai montar essa história e aí você vai contar essa história para eles e deixar que eles interajam aí com o que está sendo apresentado, né? Então você vai apresentar a história, apresentar as opções, dizer para eles o que eles estão vendo, o que eles estão escutando, o que eles estão sentindo e tudo mais que está acontecendo em volta deles. E eles vão se adaptar e agir em relação a isso que você está passando para essas pessoas. Então o mestre tem que fazer essa história, tem que montar as aventuras. Muitas vezes você vai ter uma campanha geral, uma campanha grandona, e você vai dividir ela em pequenos capítulos, que a gente chama de aventura, né? E por último, eu acho que o mestre ele tem um pouco do papel também de dar um passo para o jogo. Ele não pode deixar o jogo desviar muito do caminho. Então o mestre, apesar do jogador poder fazer qualquer coisa, né, dentro do RPG, eu acho que ele, de vez em quando o mestre tem que dar uma intervida, tipo, vamos lá galera, perdeu muito foco, vocês só estão falando de salgadinho e refrigerante, então agora vamos jogar aqui. Então eu acho que é importante o mestre de vez em quando dar uma direcionada nesse sentido, não no que os personagens estão fazendo, mas para manter o bom andamento da campanha. E você, Kobe? Bom, vamos lá. A gente treina os narradores lá na Roleplayers, né? E pra gente tem que estar muito claro qual que é o papel dessa pessoa diante da mesa, diante dos jogadores,
porque pra gente ainda tem um pouco mais de responsabilidade do que quando a gente faz isso em casa, né? A gente profissionaliza, então a gente tá atendendo quase que clientes ali quando a gente tá narrando, né? Mas a gente costuma dividir o narrador, a função do narrador, que a gente costuma dizer nos treinamentos da Role, ele tem 5 funções básicas, o narrador de RPG, e aí eu vou tentar colocar elas conforme eu acredito que seja a maior importância delas, né? E aí é bem pessoal, assim, lá na Roleplayers a gente coloca isso tudo num patamar, mas eu vou dar um pouco da minha inferência pessoal aqui. A que eu acho mais importante de todas é que o mestre ele é o jogador que está mais comprometido com a diversão do grupo, inclusive com a dele. A gente chama essa função na Roleplayers de função lúdica. Então, para mim, a função mais importante que o narrador vai ter dentro do jogo de RPG é essa, a função lúdica. Ele é o cara que tem que estar muito antenado, tem que estar acompanhando de perto esse termômetro que é a diversão do jogo, assim, para onde é que o grupo todo está indo, como é que está esse termômetro dos jogadores, e não só dos jogadores, né? Quando a gente tá falando de RPG, você tem que lembrar que a diversão do narrador também é muito importante. Normalmente, se o narrador não está se divertindo, a aventura dele também não fica divertida. A segunda função que a gente costuma dizer que o narrador tem lá, e que eu acho que é uma das mais importantes também, o narrador tem uma função social no grupo, que é uma mescla de anfitrião com mediador, assim. Normalmente, os jogos acontecem na casa do mestre, jogos presenciais, né? Ou no caso dos jogos online, como é o caso de vocês dois, acontece no canal do mestre, né? Ok. Ou não. Ou não. Nem sempre, mas nem sempre, mas o anfitrião, né? Normalmente tem uma função de anfitrião, que é isso, quando é presencial, é muito nítido isso, né? O mestre recebe as pessoas na casa dele. E tem uma função social muito importante, que é essa função de mediador. É uma função política muito importante dentro do jogo, que ele não pode deixar a peteca cair nisso também. Daí que vem um pouco da linha mais técnica que o Robin Lau segue, por exemplo, que é um dos caras do D&D, um dos teóricos de D&D, que vem a linha de estudar os jogadores, de saber o que cada jogador gosta, o que cada jogador não gosta. É um pouco dessa função social. A terceira função, que eu acho mais importante para o narrador, é a função narrativa, que é essa que vocês estavam comentando com um pouco mais de ênfase aí, que é o cara, ele é uma mistura de diretor e roteirista-chefe, assim. Ele é que ele que coloca a câmera, que diz o que os jogadores estão olhando, ele que coloca a câmera no coração de cada personagem, que diz o que ele está sentindo, como é que ele está indo ver. E como no RPG cada jogador é um roteirista, né, porque de uma forma ou de outra ele interfere na narrativa de uma forma muito incisiva, o narrador ele tem uma função de roteirista-chefe, ele tem que juntar esses roteiristas todos e coordenar isso num enredo que vai ter aí um pouquinho, né, da cor de cada um dos jogadores, assim. A quarta função do narrador é a função técnica, não posso esquecer de nenhuma, senão mas eu apanho na Roleplayers. É a função técnica, que é uma função meio que a gente chama de juiz ou de árbitro. Que ele, normalmente, nem sempre também, normalmente o mestre é quem domina mais as regras no grupo. Então ele é o cara que sabe mais, que esclarece as dúvidas, que se surgir algum furo nas regras ou alguma regra que não está escrita, que não está descrita aquela especificidade, é ele que decide como isso vai ser arbitrado. E nessa função técnica entra um pouquinho também da parte de produtor, que os narradores mais caprichosos, como nós três aqui eu sei que somos, a gente gosta de fazer props, né, fazer acessórios. Então entregar papeizinhos, colocar miniaturas, montar cenários, imprimir o que os jogadores estão vendo, um cenário, concept art legal no lugar que eles estão vendo e tal. Então tem uma função de produtor. E por último, eu acho que é a menos importante de todas, na minha opinião, né? Mas eu acredito que seja uma função que precisa ser trabalhada pelo narrador. Ele tem uma função hierárquica importante no jogo, que é como se ele tivesse na jurisdição do jogo, é como se ele tivesse um degrau acima dos jogadores. Até para ele poder exercer essas outras 4 funções, ele precisa dessa função hierárquica. Mas os melhores narradores são os que não precisam lembrar os jogadores dessa função. Né? São os melhores líderes, assim, são os caras que não precisam lembrar eles que eles estão na liderança. Normalmente eles estão ali e por isso que eu digo que é a menos importante, porque se você exerce as outras 4 funções de forma
ótima, de forma excelente, essa função hierárquica ela fica em segundo plano. Então ela não é tão evidente nem tão necessária, ao meu ver, assim. Fazendo um gancho, né, com... Bom, eu sou administrador, estudei bastante administração, estudei um pouco de sociologia também, e né, muito do que se fala no estudo do poder, o poder, quem tem o poder é aquele que não precisa exercer o poder, é aquele que não precisa dizer que ele tem o poder para fazer com que os outros sigam ele. Isso é o real poder do líder, do líder carismático, como se chama na literatura. E é um pouco disso que você comentou, Kobe. É legal essa tua distinção aí das 5 funções do mestre. Profissional é outra coisa, né? Sai chutando aqui um monte de merda. Daqui a pouco o cara, pera aí, calma aí, eu tenho tudo aqui em tópicos. Inclusive eu tenho um tratado aqui de 280 páginas. Gruntar, por que tu acha que eu chamei o cara, Gruntar? Pô, tem que chamar quem manja, cara. A gente que é noob aqui, chama o cara que manja. Eu falei, tem 300 anos de RPG, bicho. Escuta, cara, esse negócio das funções... Kobe aqui tem 300 anos de RPG. A gente... Não, tem... Só mestrando, 300 anos só de mestre. Parece, eu sou mestre Yoda. Deixa eu falar. Essas funções a gente acabou delimitando baseado em estudos de teóricos. São caras tipo Ron Edwards, tipo Robin Law. A gente lê muito literatura. Lá fora tem alguns livros bem bacanas, que depois eu posso indicar até, deixar o pessoal pesquisar. Mas a gente foi meio que bebendo de muitos desses caras e foi montando o nosso sisteminha de treinamento para os narradores. Então, por exemplo, quando a gente vai avaliar um narrador, o cara fala, pô, eu quero narrar pela Roleplayers. O cara vai sentar pra jogar pra gente. Pra jogar pra gente, né? Pra mestrar pra gente. Então, narrar pra gente. E aí, o que a gente tem que olhar? Era isso que a gente se perguntava. O que a gente vai olhar pra saber se esse cara é um bom narrador ou não? Porque é meio subjetivo. Legal. Se você for ficar um pouco na parte... É intuitivo, é lógico que é intuitivo. Você tem experiência, você tem 7 a 10 anos de experiência, no mínimo, acredito, os dois. Mas, tendo tudo isso de experiência, isso acaba sendo intuitivo, né? Quantos tempos de experiência vocês têm? Conta pra mim, vai, fala aí, seus velhos jurássicos da porra. Cara, eu comecei a jogar em 93. 93 junto comigo! Uhul! Mais um jurássico na turma! Eu ganhei, porque eu comecei a jogar em 90, eu tinha 14, e eu comecei a mestrar em 91. Olha aí, o cara fala que 300 de RPG, você tem mais tempo de RPG que eu. Mas você, Kobe, tem mais horas de voo nessa história, meu amigo. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Isso eu não sei. Eu tenho no mínimo 3 vezes por semana, né? Sábado, domingo, alguma vez durante a semana. Tu tá ganhando da gente aqui, cara. De longe, disparado. Na minha época, a hora eu jogava muito RPG, mas... Na minha época áurea eu jogava 3 vezes por semana, mas eu tive idas e vindas aí no RPG, né, com o filho nascendo e tal, então alguns momentos eu me afastei um pouco do RPG. E aí, já aproveitar, já vou responder a primeira pergunta aqui, que eu acho que tem a ver, né, com o que o Kobe comentou, a Roleplayers faz um trabalho muito bacana de treinar novos mestres. O Carlos Vernizzi perguntou se é obrigatório o mestre ter experiência como jogador. Eu tenho a minha opinião nesse assunto aí, vou jogar vocês dois na fogueira de novo, mas eu já tenho a minha opinião formada aqui sobre essa pergunta. O que vocês me dizem? Vai você, Gruntar. Eu acho que obrigatório não é, tá? Mas com certeza é um caminho mais fácil se você começar jogando e depois você passar a mestrar. Talvez agora... com o negócio da stream seja um pouco diferente, porque se o cara assiste a stream, ele já tem ideia de como é um jogo de RPG, então ele já pode sair mestrando direto. Mas eu acho assim, se você nunca jogou, nunca viu, nunca nada, de repente vai mestrar, eu acho que você vai ter bastante dificuldade. Dá pra fazer? Dá, não é obrigatório, tá? Mas eu acho que é um caminho mais simples se você primeiro jogar e depois você mestrar. Ou assistir RPG, e aí depois você pode tocar mestrando direto. Eu acho que, inclusive, a gente comentou isso na estalagem do Macaco Caolho, eu acho que vale a pena repetir, assim, a stream de vocês, né, as streams que vocês estão criando, elas estão cumprindo uma função que estava faltando no cenário RPGístico, que era das pessoas poderem assistir uma partida de RPG. Normalmente isso acontecia nas lojas especializadas. Que tinham ou nos eventos, né? Ou nos eventos específicos de RPG mesmo, onde você tinha uma aventura de 4 horas, né, uma aventura completa de 4 a 6 horas de duração, que as pessoas podiam se reunir em volta da mesa e simplesmente assistir para ver o que estava acontecendo. E elas entendiam a dinâmica. O RPG é um jogo narrativo, então eu já vou entrar um pouco na resposta para não me alongar muito, né? O RPG é um jogo narrativo, então tem um peso muito grande essa dinâmica da oralidade que o jogo traz, ou seja,
como funciona essa coisa de quando eu tô em on, quando eu tô em off, quando eu tô descrevendo, quando eu tô falando com o jogador. Essa dinâmica de jogo, ela é um negócio que você só aprende participando ou assistindo de um jogo. Então não é que o mestre tenha que ter experiência como jogador. Muitos mestres competentíssimos que eu conheci, que trabalham na equipe inclusive, começaram meio que fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, ou já começaram narrando. Mas o mestre ele precisa de alguma forma ter repertório de jogo. De RPG, né? Ele precisa ter repertório, não precisa ter experiência como jogador, quer dizer, ele não precisa ser, vamos falar de D&D, né? Que é o que o público de vocês acredito que tá mais acostumado pelas streams que vocês narram. Okay. O cara não precisa jogar, ser um hiper jogador com ladino, guerreiro, clérigo e paladino e saber jogar com todas as classes e saber... Não, ele não precisa isso. Ele vai precisar ter repertório de jogo, ele precisa saber como a dinâmica do jogo funciona. E o melhor jeito de você aprender como essa dinâmica funciona é jogando. E eu concordo, né, que de repente o cara tá querendo jogar, ele não tem com quem jogar, e de repente assistir a stream pode ser uma boa alternativa para ele conhecer como é que é essa dinâmica de jogo, né? Eu também não acredito que seja obrigatório você ter experiência como jogador, e isso eu falo de cadeira, na verdade, com relação ao meu primeiro mestre, né? Lá nos idos dos anos 90, ninguém sabia o que era RPG, e a gente conheceu através do mestre, quer dizer, na verdade tinha um grupo de amigos, os nerds lá da turma, a gente jogava livro, né? Não jogava, lia livro. Então tinha os livros da Ediouro, depois tinha uns outros livros, eu esqueci o nome da série, mas a gente gostava de ler os livros, que eram livros que permitiam você escolher um ou outro caminho. Aventuras Fantásticas. Isso. E o nosso mestre, eu não sei como, acho que ele viajou para os Estados Unidos e topou com isso lá, e ele nunca tinha jogado, e ele trouxe o box set do D&D, caixa vermelha, debaixo do braço, e falou, galera, pô, vocês estão... D&D caixa vermelha bate. É nóis, high five. Cara, e a gente começou a jogar e ele nunca tinha mestrado. Ele pegou, leu as regras, era tudo em inglês. Isso pra mim, pra ele, pra todo mundo que jogou nessa época foi uma bênção na minha vida, porque eu aprendi inglês lendo RPG. E ele nunca tinha mestrado. E saíam jogos muito maneiros, a gente gostava pra caramba de jogar. Então, se é obrigatório, não, mas é interessante ter um pouco dessa bagagem, que você pode começar a pegar e jogar. Meu conselho, aí eu falo direto pra galera que tá aí na stream, não é... Se você não tem ninguém com quem jogar, você tá afim de começar a jogar e nunca jogou, nunca mestrou, se você tiver afim, cara, mete a cara, compra os livros ou vai atrás dos livros e começa a mestrar, mesmo sem ter experiência. É viável. Mas poderia ser melhor se já tivesse uma experiência. Entre não jogar porque não tem com quem jogar e jogar sendo mestre sem nunca ter tido experiência, bicho, mestra que é legal pra caramba. Mas vem um pouco, e aí eu faço um gancho com o que o Kobe comentou mais cedo, com talvez a função mais importante do mestre, que é aquela de garantir ao mesmo tempo a diversão do grupo e a própria diversão. Isso eu acho que é a grande diferença do papel do mestre com relação ao papel dos jogadores. Porque ele, acima de todo mundo, na minha visão, é o cara que tem que estar muito preocupado com a diversão do grupo. Se os jogadores não estão se divertindo, mas rapidamente teu jogo vai morrer, a tua mesa de RPG vai morrer. E aí, né, eu vou, assim, a única imagem que eu preparei pro jogo de hoje, eu até vou mostrar que, eu até já falei nele, né, que é o D&D Caixa Vermelha. O Kobe depois vai poder assistir gravado, não sei se o Kobe tá vendo na stream. Eu achei uma imagem dos dois livrinhos, né, o Player's Manual e o Dungeon Master's Rulebook. E eu, quando comecei a mestrar, assim, eu joguei bastante tempo, eu só tinha lido o primeiro livro, né, esse da esquerda aqui, que é o Player's Manual. E quando eu botei a mão no Dungeon, quando eu comprei, botei a mão no Dungeon Master's Rulebook, comecei a jogar, cara, ele dizia na primeira página, eu já falei isso umas 3, 4 vezes nas streams, eu lia na primeira página, tinha lá, ó, nesse livro você vai encontrar uma série de regras. Você pode usar todas elas, você pode não usar nenhuma delas, mas só tem uma regra que você não pode esquecer, divirta-se, have fun. Ou seja, o RPG é um jogo de diversão. Se não tá divertido pro grupo, não tá divertido pro próprio mestre, aí perdeu um pouco a função do jogo, né? E então essa, assim, para mim é a grande diferença do papel do mestre para os outros jogadores. Muito embora os jogadores se preocupem ou possam se preocupar com
a diversão do grupo, com a diversão, né, do mestre, enfim, com o bom andamento do jogo, o cara que não pode esquecer nunca disso é o mestre do jogo. Perfeito, gostei aí das imagens. Maneiro ter ali, ó. Leia este primeiro. Leia esse primeiro, né? Read this. Deixa eu botar lá de volta. Caraca, né? Read this book first. Aí tem o outro, read this book next. Ó, só pra não falar que eu aprendi a jogar RPG, aprendi a falar inglês só com RPG, meu professor de inglês chama Phantasy Star 4 de Mega Drive. Cara, comigo foi um pouco diferente. Eu aprendi inglês pra jogar RPG. Porque eu ficava muito chateado de não... Isso aconteceu direto no grupo. De não entender e pá, e eu entrei no cursinho porque eu queria ler os livros. Tinha aqueles power players, os caras que queriam pegar os poderes e as magias dos suplementos que não tinha em português, e o cara não conseguia. Pô, e assim, eu tinha que ser guerreiro, sabe? Eu tinha que ser... Talvez por aí eu gostar tanto de guerreiro e warrior e tanque de modo geral, mas eu tinha que ser guerreiro, porque eu não podia fazer mais nada, velho. Não entendia porra nenhuma, então era jogar o dado pra dar machadada. Que a gente chamava num grupo nosso, né? Sobe machado, desce machado, sobe machado, desce machado. Qual é o poder do guerreiro? Subir machado, baixa machado, sobe machado, desce machado. E uma outra coisa que eu vejo, né, com relação ao papel do mestre, o Kobe falou ali, fez o tratado dele, aqueles 5 pontos ali, bicho, estão perfeitos. O bem da Role Players, não posso deixar de citar os créditos. Não, com certeza, com certeza. Pode mandar o merchan aí da Role Players e do trabalho de pesquisa que vocês já fizeram, pô. E uma das coisas, né, que um papel que eu quero enaltecer, tem um pouco do que eu falei com relação ao poder, mas também tem com relação à função de árbitro do jogo, uma das que o Kobe citou. Então ele é o cara que vai ter a palavra final em todos os momentos, todos. O mestre é o cara que manda. Se o mestre não tá mandando no jogo, tá acontecendo alguma coisa errada. Eu participei uma vez de uma mesa que a namorada do mestre jogava no grupo. Quem vocês adivinham que dava as cartas no jogo com relação ao que ia acontecer, ao que não ia? Ok? Desnecessário dizer que esse grupo não durou muito tempo, porque a galera ficava meio chateada, tipo, o cara botava um monstro, a menina reclamava que ele tava muito OP, aí de repente o monstro sofria um nerf absurdo, se o monstro dava uma pancada nela, jogava com paladino ainda, aí dava uma pancada nela, ela reclamava, não, mas aí de vez em quando rolava no meio do jogo uma DR e tal. Então, se o mestre não tá exatamente comandando o jogo, tem alguma coisa esquisita no meio do jogo, mas como já dizia o tio Ben, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Word, aleluia, Senhor! É isso grandes aí. Poderes, grandes responsabilidades, é isso aí. Então, você misturou um pouco as funções, e isso é muito importante, Azecos. A gente separa na role essas funções, mas elas são completamente entranhadas umas nas outras. Assim. Vocês separam para fins didáticos, né? Porque vocês, de certa forma, fazem um checklist lá do que tem que treinar e do que tem que avaliar, mas no final uma interfere na outra. Elas são completamente entranhadas uma na outra, assim. Por isso que eu até tomei a liberdade aqui de colocar 5 funções em ordem de importância, porque é o que você falou mesmo. A função, se o mestre ele não está cumprindo alguma das 4 primeiras funções que eu citei, ele vai ter que fazer uso da última. Então, como por exemplo, esse mestre que você citou, o cara a namorada do mestre é um caso clássico. Todo mundo já deve ter passado, todo mundo que jogou RPG por mais de 2 anos deve ter passado por isso já. Quer dizer, ele está deixando de cumprir a função lúdica, porque ele está deixando a diversão dos jogadores em detrimento à diversão da namorada. Ele está deixando de cumprir a função social, porque ele não está estudando qual é o interesse dos jogadores e como os jogadores estão interessados ou estão enxergando aquilo que está acontecendo no jogo dele. De uma certa forma, ele está descumprindo a função narrativa, que ele está deixando com que o roteiro seja manipulado demais por um jogador só. E mais do que isso tudo, ele tá abrindo mão da função técnica, que é, tipo, diminuir os PVs do monstro porque a namorada tá achando ruim, ou dar um item mágico mais forte pro paladino dela. Aí é lógico que ele vai precisar fazer uso da função hierárquica, né? Que é essa coisa da prerrogativa de autoridade que eu comentei. E aí eu queria só comentar uma coisa, que é um erro muito comum nas oficinas que a gente promove aqui em São Paulo, entre os narradores, que existe um termo, né, que os narradores usam, que é a regra de ouro, que é como se fosse assim: o que o mestre disse, tá dito, mesmo que o livro diga o contrário, o que o mestre disse é o que vale.
E muita gente faz uso ou causa uma confusão com essa regra, porque é quase como se o cara dissesse assim, se a regra de ouro é essa, então o que eu tô dizendo aqui é o que é e acabou. E se precisou chegar nesse ponto do cara ter que usar eu disse, é assim porque sempre foi assim, sempre será assim, é porque tem algum problema nas outras 4 funções que você precisa solucionar no teu jogo. Então não confundir regra de ouro, que é palavra do mestre, palavra final, com essa parcialidade que alguns jogadores, alguns narradores acabam assumindo por conta de interesses que não estão relacionados com a diversão do grupo no geral, né? Ou seja, de vez em quando a regra de ouro, e ela é válida, realmente é isso, né? O mestre ele tem essa palavra final, mas eu pelo menos para mim, eu sempre trago na minha mente essa regra que eu falei, é have fun. Ou seja, se para usar da regra de ouro, né? Ou se eu vou ter que usar o meu poder de mestre, e isso vai causar uma perda na diversão do grupo, e aí o mestre tem que ter muita sensibilidade para separar a perda da diversão com a choradeira de jogador, porque o jogador também chora um bocado, né? Então, em alguns momentos, o jogador pode reclamar, mas eu queria isso, eu queria aquilo, e até em nome da diversão, o mestre não dá, ou o mestre fala, não, veja bem, o que está acontecendo é isso aqui, pronto, acabou, mas em nome da diversão, ou seja, e isso eu acho que é um pouco da nobreza ou da complexidade do trabalho do mestre, né? Você, o tempo todo, manter o foco em conduzir a história, trazer os jogadores junto contigo para poder participar, interagir a um ponto que eles gostem do jogo, entregando aquilo que o jogador quer, um pouco do que você falou, de fazer o estudo do que o jogador quer. Tem jogador que quer mais história, tem jogador que quer mais roleplay, tem jogador que quer mais poder, que quer mais item mágico. Então cabe ao mestre entender e dosar isso para que os jogadores gostem do jogo, mas sem abrir mão do seu controle do jogo, sem abrir mão daquilo que ele acredita que é o correto ser julgado numa determinada situação. Então, até já puxando uma outra pergunta ali, né? Deixa eu ver quem que fez. Do Carlos Humberto, né, perguntando se dizendo que ele cansou um pouco de antigos sistemas e que ele vem criando o próprio sistema deles há anos, o sistema dele há anos, né? Que dica a gente daria para ele? Na verdade, eu nem vejo que o problema é só do sistema, né? Eu digo que independente do sistema, o que faz o jogo ser divertido ou não é como que o mestre está conduzindo e como que os jogadores estão participando. Então eu vou chutar, para mim é mais importante o mestre e o grupo, ou seja, os jogadores, do que o próprio sistema. Um sistema muito bom com jogadores ruins vai ser um jogo ruim. Um sistema ruim com jogadores bons, para mim vai ser um jogo bom, porque os jogadores e o mestre daí com habilidade, com experiência de conduzir, usar a regra de ouro para poder quebrar algumas regras que estão ruins no sistema, consegue fazer um jogo ficar bacana. Eu vou complementar um pouco do que o Azecos falou. A primeira coisa é isso, Azecos. A função lúdica está acima de qualquer outra, né? Uhum. Tem que a diversão do grupo é o que rola. E tem tudo a ver com a pergunta que o Luiz Carlos é o nome dele, né? O Carlos Humberto. O Carlos Humberto fez, que é essa coisa do desenvolver um sistema. É praticamente quase regra geral, assim. Todo narrador ele tem um cenário dele, um sistema dele, que ele desenvolve. E aí uma dica que eu vou dar pro Carlos Humberto é o seguinte. O sistema de regras, né, a parte técnica do seu jogo, ele vai se tornando mais importante e vai ganhando peso e vai ganhando relevância no jogo quando acontece continuidade. Uhum. Isso quer dizer o quê? Que jogos pontuais ou jogos que acontecem com um pouco mais de intervalo entre um e outro, eles não levam tão em consideração assim o sistema de regras. Lógico, né, que todo sistema de regras é relevante para todos os RPGs, ele é interessante. E vai depender, vai variar de acordo com o que o teu grupo gosta de fazer, que essas regras vão ter que favorecer o seu grupo. Se o seu grupo for um grupo mais narrativo, vai valer a pena você ir atrás de sistemas mais narrativos, para ir capturando regras e pegando pedacinhos dessas regras para montar o seu e se inspirando nelas. Se o teu grupo for um grupo mais pau no gato, né, se a galera gostar mais de matar bicho, pegar tesouro e andar pau no gato. Se a galera for mais de querer ver ação mesmo, vai nos jogos que estão focados nisso, ou seja, é a galera que vai gostar mais de ver a parte técnica, a parte do xadrez. São jogadores mais táticos, mais estratégicos do ponto de vista matemático, do ponto de vista tático mesmo.
E você vai beber nessas regras e vai com calma, tipo, não se preocupa com o sistema. O melhor termômetro que você vai ter para saber se o seu sistema é um bom sistema é a diversão dos seus jogadores. Quando você põe uma regra na mesa que a galera senta na ponta da cadeira assim, você fala, putz, essa regra funciona. E tem alguns sistemas que favorecem, então eu vou dar alguns exemplos, por exemplo. No D&D, teve uma época que entrou a coisa dos action points, que a galera podia, de repente, fazer uma ação a mais, se ela tinha um ponto de ação por jogo, e aí ela podia gastar esse ponto de ação para fazer uma ação a mais. Parece bobo se você pensar do ponto de vista técnico, né? Que é meio bobo, o cara tem uma ação a mais que ele pode fazer. Mas se você percebe como isso se encaixa na dinâmica de jogo, ele quase que ganha um sopro a mais para interferir na narrativa. Tem outros sistemas que, de acordo com o que os jogadores fazem, ou com as palavras que eles usam, ou o jeito como eles interpretam, eles ganham bônus no dado, que são para o pessoal que é mais narrativo. Principalmente os RPGs que funcionam sem mestre, eles vão mais para esse lado narrativo. Então a dica para ti é essa: se teu grupo tá com se você já tem um grupo com continuidades, quer dizer, você já mestra pro mesmo grupo há 15, 20 anos, vale a pena você estressar bastante nessa parte, porque é quando a regra começa a ganhar peso. Mas se você vai mostrar um jogo pontual, se você vai só mostrar para as pessoas o que é RPG, se você vai para um evento, pega leve, foca mais nas regras que vão favorecer aquele jogo, que não vão tomar muito tempo para as pessoas entenderem a dinâmica, né, das regras, porque eu não sei, acho que a parte mais densa do RPG é essa parte técnica, onde você tem que aprender o que funciona, como é o modificador, o que eu olho, se tem planilha, se não tem. Então tenta levar isso um pouco mais pro suave, que com o tempo você vai percebendo, pelo esse termômetro da diversão, qual é a regra do seu sistema que fique, qual que você corta e substitui por outra. Último adendo aí, tipo, você talvez não precise fazer um sistema de regra do zero. Você pode pegar um que já exista e você modifica e vai ajeitando o que você gosta, adicionando o que você, mudando o que você não gosta e tocando. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que já aconteceu na nossa mesa, né? A gente joga D&D 3.5. Tem o tal do Tumble lá, a acrobacia do Ladino. Eu não gosto daquela regra, já estou modificando ela para tornar o jogo um pouco mais realista, né? Enfim, então você vai modificando o que você achar que tem que modificar, o que você não gosta. Dependendo de algumas regras, você pode simplesmente remover e dane-se, tá? Normalmente eu faço isso mais ou menos em comum acordo com o grupo inteiro. Se a galera chorar muito, aí de repente a gente vê. Se o Rafael chorar muito, eu sinto muito, perdeu. Mas isso que o Gruntar comentou é interessante, né? Você já vem jogando num certo conjunto de regras. Se você vai mudar uma delas, é legal ter esse acordo entre os jogadores, porque muitas vezes o jogador montou o seu personagem com base em algumas regras que você simplesmente cortar elas, pode ficar sem aquela diversão que ele estava procurando, ele pode não ter. Então vale a pena sempre o mestre conversar com os jogadores e ver o que vale, o que não vale e tudo mais. Passando para o próximo passo, né, o Cobb já falou um pouquinho da questão do mestre saber dosar, o mestre poder ter que estar de olho no que está acontecendo, se o jogador, se é uma... saber dosar, né? A gente está num momento, é uma campanha contínua, é um jogo um solo, né? Um jogo one shot. O que precisa, na visão de vocês, para o cara ser um mestre do jogo, para ser um bom mestre do jogo? Quais são as características, enfim, o que o mestre precisa ter, saber fazer para ser um bom mestre? Quer começar, Gruntar? Pode ser, eu dou minha visão de noob e você dá a visão técnica. Começa com o Gruntar. Eu vou sair de advogado de regra aqui que eu tô... Não, pelo contrário, cara. Longe pelo disso. Contrário. Não, começa pelo Gruntar, porque aí depois o Cobb fala mais uns 38 minutos, né? Então senão o Gruntar vai ficar quietinho ali. Então a gente começa com o tio Gruntar. Enquanto o Cobb toma uma água ali, dá uma respirada. Manda aí, tio Gruntar. Vamos lá, o que é necessário para ser um mestre de jogo com essas características? Eu acho que você tem que ser um cara inventivo, na real. Acho que uma das coisas mais importantes na minha cabeça pro mestre é você montar uma boa história.
uma boa campanha, que a gente chama, né? Só para deixar claro, campanha é a história grandona, tá? O todo. E aventura é cada sessão que você... A campanha é a temporada. Beleza, a campanha é a temporada e você tem os episódios que são cada aventura. Então eu acho que você ter uma boa história, ter uma boa campanha, uma coisa que você chame a atenção dos jogadores, eu acho que é bastante importante, eu acho que é importante isso. Eu acho que a diversão dos jogadores é muito importante, então quando é que o jogador se diverte? Quando ele está sendo desafiado e quando ele não está sendo massacrado. Eu acho que tem que ser um meio termo entre desafio e massacre. Se você é um mestre que toda sessão você mata 3, 4 do seu grupo, ou toda sessão você mata um, a galera já não vai gostar, velho. Porque é chato você jogar com um cara que tá assassinando o grupo inteiro, sabe? Enfim. Então, ao mesmo tempo você tem que desafiar o jogador. Se ele estiver jogando com a sensação que ele não vai morrer nunca, também fica chato. Então, eu acho que pro mestre dosar isso é difícil, eu acho que é uma qualidade importante. Eu acho que é legal o mestre apresentar adendos. O que eu vou chamar de adendos? Sair um pouco do cotidiano, do normal. É você, sei lá, apresentar um mapa legal, você apresentar uma pista legal, uma cartinha, um som, uma música. Ou, se você é bom de interpretação, você interpretar, fazer vozes diferentes, fazer tom diferente. Eu acho que são coisas que você adiciona, cada um tem a sua característica. Eu, por exemplo, eu não sou bom de interpretação, de mudar a voz e o cacete. O Azecos faz isso de monte. Então eu acho que cada um vai usando o que melhor tem. Você não precisa fazer tudo, né? Porque os mestres também são pessoas comuns, então não precisa de tudo. Mas eu acho que você adicionando essas coisas é legal. Você tem que conhecer as regras, agora um pouco mais técnico. Você tem que conhecer as regras do jogo para você poder contar a história. Se você não conhecer a regra, o básico dela, você não vai conseguir montar a história de maneira coerente, digamos assim. Deixa eu ver. Quem mais precisa para ser um mestre? Tem que ter disposição, velho, porque mestrar dá trabalho, você tem que montar tudo. Então tem que ter disposição e tem que ter paciência, porque player às vezes é chato pra cacete. Tá bom, agora deixa o Kobe. Então, deixa eu puxar a bola de volta pra mim aqui, e aí depois eu entrego a bola pro Kobe de vez. Aí ele fecha esse bloco aqui dos requisitos para ser um bom mestre. O Gruntar acabou passando, né? Além do que ele comentou, né, precisa conhecer bem as regras. A gente tinha comentado mais cedo, normalmente, nem sempre o mestre é aquele que conhece mais as regras, até para o mestre poder ignorar alguma regra, ele poder criar a sua própria regra. É importante ele conhecer para saber se ele quer ou não usar aquilo. Então é importante o mestre conhecer. Uma outra coisa que eu vejo que é importante é a organização, junto com a disposição que o Gruntar comentou. Se você está afim de começar a mestrar, você tenha certeza que você vai ser o cara que mais vai trabalhar nesse grupo. Indiscutivelmente, você, mestre do jogo, vai ser o cara que mais vai pensar e botar a mão em cima desse jogo, porque a maioria dos jogadores, eles vão se preocupar com o jogo no dia do jogo. Tá lá no dia do jogo, levar a comida que pediram pra ele, enfim, fazer, estar lá pronto com a sua ficha na mão. E por incrível que pareça, tem jogador que tem o poder de esquecer a sua ficha no dia do jogo. Acreditem nisso, mestres. Você vai mestrar jogos pro jogador que vai chegar: ô mestre, tu tem a minha ficha aí? Como tem minha ficha? A ficha é tua. Não, é porque eu esqueci na casa da minha avó. Isso vai acontecer, não tenha dúvida disso. Eu ficava com todas as fichas, ninguém levava a ficha pra casa. E de vez em quando o cara insistia: pô, deixa eu levar. Eu falava: cara, se você esquecer esta porra, eu vou te matar. Vai vir a mão peluda do céu e... Fiz isso várias vezes. Ó, quem esquecer a ficha morre. Você quer que fique comigo ou quer que fique contigo? Você quer levar ela? Então tudo bem. Então deixa. E era uma época que quando eu mestrava presencialmente hardcore, né? Eu não tinha celular, senão eu batia uma foto da ficha do maluco. Então eu tinha, de certa forma, anotado os principais stats pro cara não vir, porque player somando 1 ou 2 hit points na ficha também costumava acontecer. Então tinha que ter um certo nível de controle. Quando eu jogava, pô, era moleque e tal, todo mundo que jogava era moleque. Então eu tinha que ficar de olho
nisso. Então, mestre, acostume isso com a ideia. Você vai ser o cara que mais vai trabalhar. Preparar a aventura, preparar o plot, né, os ganchos da aventura. Tem que se preparar um pouco mentalmente. Pô, mas se os caras não quiserem seguir por aqui, como é que eu faço a partir daqui? Ou como é que eu faço para trazer eles de volta pro caminho que eu tinha pensado? Então... Um adendo rápido, né? Se o mestre for bom de improviso, ajuda bastante também. Ok. Era um dos quesitos que eu ia comentar. Ele tem que estar pronto para o improviso e não tem jeito. Mestre novato, não tem jeito. Você só vai ganhar experiência com improviso improvisando. Você pode até pensar, imaginar, planejar, mas chega aquela hora que o jogador pegar, porque a aventura continua a partir dali, o jogador olha um pro outro e fala, eu não vou pegar isso aí não, eu também não, esse negócio é sinistro, eu não vou pegar nesse troço aí, deixa esse negócio pra lá. E você fala, caramba, mas a aventura toda tava desenhada pros caras pegarem a espada, acontecer uma coisa. Mestre, se vira. Mas, mais uma vez, é a experiência, a cancha de tempo de jogo que você vai ter. Mas é importante o cara ter um pouco de... ter jogo de cintura, porque esse tipo de situação vai sair. Vai acontecer. E o último que eu queria comentar, além do que o Gruntar comentou, é a organização. Ou seja, o mestre, isso principalmente até para novato, que está aprendendo, que não tem ainda todo o improviso. Então... ter organizado a sua aventura, o que tem em cada sala do dungeon, se é uma aventura de dungeon, ou quais são as principais falas dos NPCs que eles vão fazer, pelo menos um tópico, assim, uma frase escrita para você não esquecer de passar uma informação importante, não deixar transparecer para o grupo que de repente você não preparou a aventura, você não sabe o que vai acontecer, e aí volta no improviso. Tem vezes que isso vai acontecer e você precisa tocar a aventura como se tivesse tudo planejado, porque quando o jogador ele percebe ou ele acha que você está despreparado, ele meio que perde um pouco da fé no jogo, a fé no mestre. Então o mais legal, pelo menos comigo, às vezes que eu tive que improvisar, os caras saíram completamente do roteiro e eles não perceberam isso, e eu fui tocando de um jeito em que eles olharam e falaram, cara, pô, mas tu tinha tudo isso planejado, como é que você sabia que a gente não ia fazer aquilo? Aí eu olho e falo assim, cara, eu sou o mestre, eu sei de tudo, bicho. Eu sei de tudo que vai acontecer. Então, os jogadores, de certa forma, se sentem mais livres ainda para tomar qualquer tipo de decisão, porque eles confiam que o mestre vai tomar conta do jogo a partir de qualquer decisão que eles tomem. É isso aí. Diga aí, Kobe. Ó, eu acho que o Gruntar falou uma coisa muito, 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 muito importante, que é essa coisa que precisa ficar entre o desafio e o massacre, assim. O jogador ele precisa se sentir o tempo todo desafiado. Por isso até que o narrador ganha um pouco dessa função hierárquica dele, por ser o cara que ele tá em condição de matar os jogadores que quiser. Uhum. Ou seja, você não tem que mostrar poder para os seus jogadores. É o contrário. Na verdade, você tem que mostrar para os seus jogadores o poder que eles têm juntos. Né? Eles trabalhando em conjunto, eles cooperando, eles são capazes de vencer aquela situação. Então talvez venha daí um pouco dessa função hierárquica que o mestre ganha. Eu até resgatei aqui, não estava nas minhas anotações para o nosso papo, mas eu fiz questão de entrar numa das palestras que a gente faz para os mestres lá, e eu vim buscar uma frase de um mestre de Kung Fu, que a gente treina com ele de vez em quando, que é o Yassin Menguloko. Perguntaram para ele assim, quanto tempo demora, como faz para você ser um campeão, né? Que é um pouco da pergunta que a gente está ouvindo aqui agora, que é essa de, né, o que é necessário para se formar um narrador, né? Aí ele respondeu assim para o pessoal, a resposta real é que não tem medida de tempo certa, porque isso é algo individual. Primeiro tem o talento de cada pessoa, que é determinante. Depois vem a dedicação e a intensidade nos treinos, a qualidade das inteligências nos treinos. Tudo isso se conecta ao processo de aprendizado físico e psicológico do lutador. Então, muitos fatores importam, mas creio que o mínimo para se tornar bom são 2 ou 3 anos, aí ele começa a falar de uma parte mais técnica. Mas eu achei muito curioso, eu levei para o treinamento da Role Players, porque tem um pouco a ver de como é que você forma um narrador bom, como é que um bom narrador se forma. Tem um pouco disso, de talento, de interesse da pessoa, que é determinante, a gente sabe isso. Vocês que jogam RPG há tanto tempo quanto eu, há mais tempo que eu, no caso do Azecos, tem cara que o cara não se diverte se ele não estiver narrando. O cara nasceu pra narrar.
Inclusive, quando esse cara tá jogando, ele começa a narrar coisas, né? Ele começa, tipo, a ação dele não é só vou fazer um ataque. O maluco vem, descreve, não sei o que, tipo. Aí o mestre fica, cara, mas rola um dado aí, cara. É o ataque. Não, peraí. E o cara, ele quer narrar de algum jeito. É isso. Então, Conheço um cara assim. Eu conheci também lá em Curitiba. Mas vem essa coisa do talento da pessoa que é meio que fundamental. E eu acho que eu concordo com ele, assim. Não sei se mestre nasce pronto, mas tem uma coisa desse talento que é muito importante. E aí vem um pouco do que vocês falaram, da dedicação, a intensidade dos treinos que ele fala, a gente poderia comparar o tanto que o cara mestra. Quem mestra mais tende a enfrentar dificuldades com mais frequência e aí a ter que superá-las, ter que arrumar um jeito. Opa, o Kobe travou. O Kobe deu uma travada ali, fazendo careta sempre. O cara nunca trava com a cara normal. Acaba ganhando. Não? O cara nunca trava com a cara normal, o cara trava sempre fazendo careta. Voltou, Kobe. Voltei. Parei aonde? Fazendo uma careta, cara. Então, você tava falando o tempo de experiência do quanto mais problemas o mestre enfrenta, melhor ele vai lidar com esses problemas no futuro. Isso, então tem um pouco disso, da dedicação, que vocês falaram que é muito importante. Tipo, o mestre, sim, é o cara que vai ter que dar mais tempo dele. Na verdade, vocês disseram tudo, assim. Eu vou roubar um pouquinho do treinamento que a gente faz da Roleplayers de novo, mas vocês, intuitivamente, pelo tempo, pelo XP que vocês têm como narradores, vocês já disseram tudo isso com outras palavras. Só para acrescentar, ou para a gente até discutir um pouco essas questões que a gente usa lá na Role, que são interessantes. A gente traz uma coisa que a gente chama de 7 habilidades principais. São as 7 armas do narrador. Tipo um canivete suíço, é isso? 7 armas. E aí, e para essas a gente dá importância. A gente coloca quais são as que você deve treinar mais. A primeira é a que menos se fala nos livros técnicos, né? Principalmente nos gringos. Eu não sei se vocês sabem, mas existe o Brazilian RPG entre os gringos. Vocês sabiam disso? Não sabia. Assim como o Brazilian Jiu-Jitsu é um Jiu-Jitsu diferente do Jiu-Jitsu do resto do mundo, né? Ok. E a gente tem o Brazilian RPG também. Eles falam do nosso jeito de narrar, que é diferente do jeito que os narradores de outros países, europeus, norte-americanos, têm de fazer isso. Essa é nova pra mim, Kobe. Eles têm o Brazilian RPG Style, que eles têm, que a gente... Principalmente quando o Monte Cook veio pra cá, no Internacional, quando os outros gringos vêm pra cá, a gente conversa um pouco sobre isso. E é real. O Cordell também falou um pouco disso lá na WRF. Mas o que eu quero dizer com isso? É que nos livros técnicos dos gringos não se fala muito a respeito dessa competência, a primeira arma, a bazuca do narrador, que é a arma mais importante dele, que a gente costuma dizer na role, que é o altruísmo. O que é altruísmo? É o contrário do egoísmo. O narrador é o cara que ele vai ser responsável por passar o spotlight em todos os jogadores, assim. Então ele tem que saber que narrar é um ato de altruísmo, é de doação. Parece uma coisa meio, pequeno pônei e tal, quando a gente fala assim. Mas não é. Se você for ver, na prática, os narradores, os caras cujas mesas os caras levantam, mano, que aventura de outro planeta, que negócio de outro mundo. São os caras mais altruístas, são os caras que não se incomodam de deixar os jogadores brilharem. Deixar os jogadores se destacarem, de saber conduzir esse brilho, esse destaque, esse spotlight. É a habilidade principal. O narrador, assim, pra gente saber se o cara vai se dar bem ou vai se dar mal na roleplay, a primeira coisa que a gente olha é: esse cara tá querendo contar a história dele, ou ele tá tentando ajudar o grupo a contar uma história todo mundo junto? É muito diferente, né? Até porque algumas das decorrências, todo narrador ele gosta de contar história, então o cara gosta de escrever, o cara gosta de criar roteiro, alguns narradores são escritores, são roteiristas, mas são processos completamente diferentes, onde não tem uma plateia, né? Os jogadores não são a sua plateia, eles são parte do que você constrói. Você ia falar alguma coisa, Zé? Não, eu queria só complementar essa parte do altruísmo.
vou dividir o altruísmo em duas coisas distintas, né? Uma delas é essa parte, o que a gente já comentou mais cedo, né? Vendo que está combinando o que a gente está comentando, do mestre, ele tem que se preocupar com a diversão de todo mundo. Então, quando tem um jogador que está quieto lá no canto, não está falando nada, está olhando para o teto, o mestre tem que fazer um trabalho de resgatar esse cara e trazer ele para o jogo, para que o jogo seja divertido para ele. Não porque o mestre tem que fazer isso, é porque se tem alguém que está na mesa que não está se divertindo, para aquela pessoa o jogo está ruim. E o mestre tem essa preocupação, tem que ter essa preocupação, ou para ser um bom mestre, ele tem que se preocupar com a diversão de todo mundo, mesmo que seja um cara que chegou hoje, que começou a jogar hoje, não é da nossa campanha, ele só veio ver, mas tem que resgatar esse cara. Então, uma coisa é essa parte do sentimento do mestre de poder proporcionar um jogo maneiro, e a segunda coisa, né, uma é a questão, vamos chamar, sentimental, a outra é a questão prática, que aí entra na doação que o mestre faz do seu tempo com relação ao jogo que eu comentei mais cedo. Cara, é o cara que mais vai trabalhar, é o cara que mais vai ter que ler livro, é o cara que mais vai ter que se inteirar do jogo, vai ter que planejar. Então ele vai trabalhar 3, 4 vezes mais, você vai dedicar 3, 4 vezes mais tempo para o jogo do que os jogadores. E isso é o altruísmo, é você dedicar do seu tempo pessoal, enquanto os jogadores estão fazendo outras coisas, está o mestre lá na sexta-feira à noite quebrando cabeça com relação à aventura que vai ter no sábado. Então isso é uma parte prática do altruísmo. Como é que você pratica isso? Uma é durante o jogo, envolvendo todo mundo na narrativa, e a outra é fora do jogo, dedicando o tempo teu para trabalhar, coisa que os outros jogadores não vão ter. E o mestre tá de boa com isso. O bom mestre, ele tá de boa com isso. Ele Mais do que isso, ele tem que gostar disso, né? Isso. E essa é a diversão do mestre, né? Eu digo que boa parte da minha diversão como mestre é estar aqui pensando nos monstros, folheando o livro, vendo, pô, o que vai ter a seguir? Pô, isso aqui ia ser legal, não, isso aqui eles não vão gostar. Então, parte da minha diversão, eu digo que eu me divirto mais do que os jogadores, porque eu me divirto mais horas, porque eu trabalho mais horas em cima do jogo. Então, né, o altruísmo que o Kobe está comentando, eu dividiria nessas duas vertentes. Um é o sentimento do altruísmo, e a outra é a prática do altruísmo que vem na tua preparação, no teu planejamento prévio.